Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Malta, estamos de volta com o nosso curso básico de Direito Tributário e hoje vamos continuar com os tributos em espécie, mais especificamente com a contribuição de melhoria. Está gostando do curso? Então curte, compartilha, comenta, pode sanar suas dúvidas, convida os seus colegas. Vamos lá! Um curso bem objetivo, em pequenas porções, para que você possa assimilar o conteúdo com maior facilidade. Vamos lá? Vamos começar com o seguinte, informando para você quais são os artigos básicos. Artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal. Artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal e artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. Também temos um decreto-lei, mas vou falar dele daqui a pouquinho. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos ler primeiro esse artigo número 81 para depois darmos continuidade. Vamos lá. O artigo 81 do Código Tributário diz o seguinte: a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Então vamos lá, olha só, vou até grifar logo aqui, ó. Obra pública, obras públicas, olha só, de que decorra valorização imobiliária. Nós temos aqui uma informação muito importante. Tendo como limite total, anota isso no seu caderno, limite total, a despesa realizada e como limite individual, olha só, limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Vamos fazer o seguinte, vamos desmembrar isso daqui em nossa tela. Percebam então o seguinte, primeira informação importante. Deixa eu aumentar um pouquinho a nossa telinha. Primeira informação importante. Aqui nós estamos diante de uma competência comum. Percebam vocês que no artigo 81 é dito que a União, o Estado, o município e o Distrito Federal, eles podem criar a contribuição de melhoria no âmbito das suas respectivas atribuições. É diferente do empréstimo compulsório que nós vimos na aula passada. Percebam que o empréstimo compulsório é de competência exclusiva da União. Só a União pode instituir empréstimo compulsório. Aqui não. A contribuição de melhoria é de competência comum. Pode ser instituída pela União, pelo Estado, pelo município, pelo DF, no âmbito das suas respectivas atribuições. O instrumento normativo aqui é a lei ordinária, não precisa de lei complementar, como acontece, por exemplo, com o empréstimo compulsório. Aqui basta uma lei ordinária. Fato gerador, esse é um ponto importante. Fato gerador tem que ser uma obra pública mais valorização imobiliária. Percebam vocês, eu só posso cobrar, poder público, só posso cobrar contribuição de melhoria diante de uma obra pública que decorra necessariamente uma valorização imobiliária. Se for uma obra privada e essa obra privada decorrer uma valorização imobiliária, não é possível ao poder público cobrar. Tem que ter os dois requisitos em conjunto. Ricardo, e se o imóvel, diante de uma obra pública, tiver uma desvalorização? É claro que não tem contribuição de pioria, não é, gente? Então, eu só posso cobrar diante desses dois requisitos. Primeiro, tem que ser uma obra pública e da obra pública tem que decorrer uma valorização imobiliária. Como assim? Imagine que um poder público, vamos pegar aqui o poder público municipal, faça uma obra pública perto da sua casa. E dessa obra pública, o seu imóvel valia 100 mil antes da obra e depois da obra o seu imóvel foi valorizado, passou a valer 150 mil. Você teve um acréscimo patrimonial de quanto? De 50 mil. Você teve um acréscimo patrimonial de 50 mil. O imóvel valia 100, depois da obra passou a valer 150. Então, para evitar o chamado enriquecimento sem causa, o poder público pode sim cobrar de você, contribuinte, esses 50 mil reais. Perfeito? Então, obra pública mais valorização imobiliária. Só que o poder público, no ato de arrecadação, ele tem que respeitar dois limites, o limite total e o limite individual. Anote no seu caderno que é em conjunto, não é um limite ou outro limite. Tem que respeitar os dois limites em conjunto, limite total e limite individual.
Perceba então o seguinte, vamos voltar aqui para o artigo. O que é o limite total? Ele diz assim, ó, limite total a despesa realizada. Então, observe, se o poder público gastou 200 mil reais com a obra pública, o total que ele arrecadar não pode ultrapassar essa despesa realizada. É o máximo que ele pode cobrar. Ele pode até arrecadar menos, mas ele não pode arrecadar mais do que 200 mil, que foi o valor que ele teve de despesa realizada. Só que além do limite total, ele tem que respeitar o limite individual, que significa o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então agora eu vou olhar para o imóvel de Joãozinho e vou verificar. Joãozinho, o seu imóvel valorizou 30 mil. Esse é o máximo que eu posso cobrar de você. Eu não posso cobrar 40 mil de Joãozinho, eu só posso cobrar 30. Mariazinha, o seu imóvel valorizou 15 mil. 15 mil é o máximo que eu posso cobrar de você, limite individual. Eu não posso cobrar 20 mil de você. Ô Pedrinho, seu imóvel valorizou 50 mil. Esse é o máximo que eu posso cobrar de você. Eu posso até cobrar menos, mas o máximo é 50 mil porque foi o tanto que o seu imóvel valorizou. Eu não posso cobrar mais do que 50 mil. Então, esse é o limite individual. Eu olho individualmente para a valorização de cada imóvel. Então, no ato de arrecadação, o poder público tem que respeitar os dois limites, individual e o limite total. Perfeito? Voltando aqui para a nossa telinha. E tem o chamado edital prévio, que consta aqui, vamos analisar, no artigo 82. Vou reduzir aqui essa minha tela. Percebam o seguinte, gente, a lei relativa à contribuição, à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos: publicação prévia dos seguintes elementos: memorial descritivo do projeto, orçamento do custo da obra, determinação da parcela do custo da obra e assim por diante. Então perceba que o artigo 82, depois você lê ele com mais calma para a gente não perder tempo aqui, ele diz que é necessária a publicação de um edital prévio contendo esses elementos mínimos. E o contribuinte, artigo 82, inciso 2, ele vai ter um prazo de 30 dias, anote isso aí. O contribuinte vai ter um prazo de 30 dias para poder impugnar esse edital. Imagine que faltou um dos elementos constantes aí do inciso 1, artigo 82. O contribuinte tem 30 dias para poder impugnar esse edital. Perfeito? Então, vamos colocar aqui, ó, procedimento administrativo e edital prévio. É necessário que o ente público publique o edital antes do término da obra. O edital pode surgir durante a obra, mas tem que ser publicado antes do término. E o contribuinte, repito, artigo 82, inciso 2, vai ter um prazo de 30 dias para impugnar esse edital. O decreto-lei que eu falei para vocês é esse 195 de 67, artigo 5º, que vai falar também aí da publicação do edital prévio. Perfeito, gente? Base de cálculo, já falei para vocês, eu vou verificar a valorização do imóvel. Como que eu vou fazer isso? Qual vai ser meu parâmetro? Qual vai ser minha referência? Eu vou olhar para o imóvel antes da obra pública e depois da obra pública. Então, eu coloquei assim: corresponde a análise do valor do imóvel antes da realização da obra em confronto com o preço atual, ou seja, depois da obra. Né? Trata-se da diferença acrescida no respectivo imóvel após a realização da obra pública. Tá? Então, olha o seu imóvel antes da obra, valia 100 mil. Depois da obra, vale 130. Então, você teve uma valorização de 30 mil. Vamos trabalhar aqui uma questãozinha do exame da OAB. O município Alfa realizou obras nas praças públicas de determinado bairro, incluindo iluminação e arborização. Tais obras acarretaram valorização, olha aqui, ó, valorização imobiliária, de dezenas de residências daquela região. Em decorrência disso, o município instituiu contribuição de melhoria. Sobre a contribuição em questão, segundo o CTN, assinale a afirmativa correta. É inválida, pois deveria ter sido instituída pelo estado Beta, onde está localizado o município Alfa. Está errado, vimos o quê? Que a contribuição de melhoria é de competência comum, não é competência exclusiva do estado. Pode sim ser criado pelo município. Letra B é válida, porque foi instituída para fazer face ao custo de obra pública.
olha aqui, que decorre valorização imobiliária. Então, essa resposta, essa assertiva é a correta. Obra pública mais valorização imobiliária. Vamos ler aqui a letra C? É válida, mas poderia ter sido instituída independente da valorização dos imóveis dos contribuintes. Está errado. Já vimos, tem que ser obra pública mais valorização. Letra D é inválida, porque deveria ter como limite individual o valor global da despesa realizada pelo poder público na obra e não a valorização de cada imóvel. Ele aqui inverteu os conceitos, ele está falando do limite global, limite total, mas colocou aqui, escreveu aqui limite individual, está errado. Então a resposta correta é a letra B. Então ficamos por aqui, já vimos dos tributos em espécie e o empréstimo compulsório, vimos agora a contribuição de melhoria. Fique esperto que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula as taxas. Não esquece de deixar aqui seu joinha, dizer que gostou, compartilhar, convidar os amigos, porque isso fortalece o trabalho. Tá bom, gente? Até a próxima.